de convidar vocês para nós lermos o texto que se encontra no Salmo 3, versículo 4, que diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Gritaria é sinônimo de confusão. As pessoas falam mal, olham, reprovam, fazem mau juízo. Não é bem aceito no contexto social e muito menos no meio cristão. Muitos afirmam com grande parcela de razão que demonstra a falta de domínio próprio. Entretanto, eu pergunto para vocês, existe alguma situação em que nos é lícito gritar? Davi mostra que sim. No texto que nós lemos, nós vemos que ele diz que ele clama. Vocês já pararam para pensar no significado da palavra clamor? Eu trouxe algumas definições e gostaria de compartilhá-las com vocês, para nós podermos pensar a respeito. A palavra clamor, tanto no hebraico, a língua original em que o texto foi escrito, quanto no português, traz a ideia de bradar, gritar mesmo, dizer em voz alta, exclamar, protestar com veemência, reclamar, vociferar. Traz a ideia de desorientação, desespero e desesperança. Se nós já não passamos por isso ou não estamos passando, ainda vamos passar, porque são situações sobre as quais nós não temos controle. Quando você procura o significado da palavra gritar no dicionário, o mais interessante é que ela vem traduzida por clamar por socorro. Dessa forma, nós mudamos o ponto da questão para se podemos ou não gritar, para quando e como fazê-lo. Vamos olhar então o exemplo de Davi no texto que lemos e tirar algumas lições importantes para nós sobre essa questão. Primeiro, gritar não deve ser uma forma de nós expressarmos a nossa raiva, mas sim de nós externarmos, colocarmos para fora o nosso desespero. Nós não gritamos com Deus, gritamos para Deus, chamando sua atenção, colocando para Ele aquilo que vai na nossa alma, que corrói o nosso coração. É um pedido de socorro, numa situação extrema. E o mais interessante, não precisa ser feito em voz alta. Você pode fazer lá no silêncio do seu quarto, no silêncio no interior da sua alma, porque aquele a quem clamamos, ele nos escuta, ele tem poder para ouvir. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que não precisamos e nem devemos esconder as nossas emoções de Deus, primeiro porque Ele já sabe. Segundo, porque quando nós externamos as nossas emoções, nós entendemos que Deus está preparado para ouvi-las e Ele nos prepara para aprendermos a lidar com elas. Quando nós clamamos por socorro, nós entendemos o nosso justo lugar diante de Deus, aos seus pés. Nós entendemos que podemos desfrutar do benefício que nosso Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz, de podermos clamar, e também podemos entender o nosso dever de obedecer à vontade de Deus. Principalmente, confiar. O lugar certo onde nós devemos depositar as nossas emoções é aos pés da cruz. Não tenha medo de dizer ao Senhor como você se sente. Ele é, talvez não, com certeza, o único capaz de entender completamente como você se sente e de se compadecer das suas fraquezas. Davi nos garante que, mesmo do seu alto e santo monte, ele nos escuta e ele responde. Nenhum pai se faz surdo ao pedido de socorro de um filho. Chame por ele, porque ele é a nossa salvação. Amém.